já está nas tuas mãos. O teu Espírito Santo tem liberdade de continuar usando o teu servo nessa noite de forma gloriosa, para continuar falando conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convidamos meus irmãos mais uma vez para a paz do Senhor, amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Glória a Jesus. Livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Onde nós já adoramos ao Senhor, glorificamos a Ele. Ele se fez presente, está presente no nosso meio, trabalhando, operando, agindo. E Deus agora só vai deixar um recado dele para o nosso coração, primeiramente para o meu, obviamente, depois para a sua igreja. Eu confesso que eu tenho meditado nessa palavra já há muito tempo, quase um mês que eu tenho meditado nesse texto, e eu tenho tirado daqui algumas lições para a minha vida pessoal. Eu tenho tirado aqui algumas experiências, alguns aprendizados. Eu acho que, como foi confiado, né, pelo nosso pastor, foi confiado a responsabilidade de estar trazendo a palavra hoje. Eu acho mais do que justo compartilhar isso com as igrejas, em nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Pode procurar, a gente quer. Só lembrando que está na Bíblia, não está na ata. Glória a Jesus. Cadê você, Ruth? Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito comum, irmãos, principalmente quando não deveria ser, mas é mistério. É mistério. Quando se fala, quando a gente pede para abrir alguns profetas menores, só o sangue de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Sofonias. Eu vou procurando o primeiro capítulo da Bíblia, aí é difícil. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amém, irmão? Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Vai sentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, como eu disse, eu vou ser bem breve comigo. Essa história, ela é uma história interessante, é uma história impactante, como toda a Bíblia Sagrada. Mas o livro de Ruth, particularmente, ele começa no seu contexto do capítulo 1, trazendo para quem está estudando ele, meditando nele,
observando todas as características que o livro tem, ele começa a nos mostrar que vão acontecer situações na vida das pessoas que muitas das vezes a gente vai acreditar, a gente vai entender, a gente vai até mesmo aceitar que não tem mais jeito. Existem situações que vão acontecer na nossa vida, ou na vida de muitos, que aparentemente é o fim. Aparentemente não tem mais jeito, não tem para onde sair. Não existe saída, não tem mais recurso. O texto começa dizendo, como a gente já conhece bem essa história, que na cidade de Belém, que era conhecida como a terra do pão, nessa cidade de Belém acontece uma situação de fome, ou seja, a casa do pão está sem pão. Você pode repetir comigo assim: não tem pão. Não tem pão. Vamos melhorar: não tem pão. Não tem pão. Na casa do pão. Meu Deus. Estranho, Jeová. É estranho, não é? Repete de novo para você ver como sou estranho. Não tem pão. Não tem pão. Na casa do pão. Na casa do pão. Já com o Helder tem que ter padaria, não tem? Já com o Helder? Tem. Como é tocar uma padaria sem pão? A cidade do pão, a casa do pão, não tinha pão. A cidade de Belém é cometida de fome, de pão. E agora um homem olha para sua casa, olha para sua esposa, olha para os seus filhos e entende, preste atenção nisso aqui, ele entende, ele acredita que porque não tem pão por um momento na casa do pão, é melhor sair da casa do pão. Meu Deus. Ei, você está me olhando aqui? Tá, não tá? Vou repetir. Ou melhor, você vai repetir: não tem pão. Não tem pão. Na casa do pão. Na casa do pão. Mas a casa é de quê? Naquele momento ficou sem pão. E agora um homem, está me olhando? Olha para a sua família, olha para a casa do pão, e ele entende que a sua família está correndo o risco de morrer de fome, porque faltou pão na casa do pão. Então ele entende que é melhor pegar a sua família e sair da casa do pão. Quando ele sai da casa do pão, ele entende que ele está fazendo melhor para si, que ele está fazendo melhor para a sua família. Afinal de contas, não tem pão. Então ele entende que é melhor sair. Só que quando ele sai, para onde ele vai? Para Moabe. Repete comigo: Moabe. Moabe você já conhece, você conhece a história. É uma terra promíscua, é uma terra de gente longe de Deus, sem princípio. E agora o camarada entende que é melhor sair da casa do pão, aonde tem princípio, aonde tem princípio, aonde tem direção, e resolve ir para Moabe. Moabe até tinha pão. Repete comigo: Moabe tem pão, mas não tem princípio, não tem moral, não tem graça, não tem autoridade, não tem unção divina, não tem projeto, não tem propósito. Mas alguém entende que é melhor sair da casa do pão. Quando ele sai, vai para a casa do pão, sai da casa do pão, melhor dizendo, vai para Moabe. Quando ele chega lá, a Bíblia diz para os seus filhos, 2 filhos que ele tinha, esse homem tinha. A história vai dizer que eles adquirem para si esposas lá na terra de Moabe. Na terra de Moabe também tem esposa.
Só que você vai perceber uma coisa aqui que eu acho muito interessante. A história, ela começa, ela se inicia pela atitude de Elimeleque, que é o chefe da casa. Mas ela não se conclui na atitude dele. Se você parar para analisar, quem toma a decisão de sair é o chefe da casa, que é Elimeleque. É verdade. Ele leva Noemi, que é sua esposa. Ele leva Queilom e Malion, que são seus filhos. É verdade. Você não vai ver momento nenhum, em versículo nenhum, você vai ver Noemi questionando. Você não vai ver Noemi reclamando. Mas só que quando chega em Moabe, a história vai dizer que os seus 2 filhos adquirem esposas para si. Enquanto isso, a casa do pão está faltando pão. Talvez Elimeleque entende, mais uma vez, que ele tomou a melhor decisão da sua vida É verdade. ao sair da casa do pão. Mas a história nos mostra que se passaram aproximadamente 10 anos. E aí, meu irmão, a casa de Moabe começou a mostrar para a família de Queilom e de Malom, começou a mostrar para eles algumas coisas que Moabe não mostrava antes. Porque a história nos mostra que a casa de Elimeleque é acometida pela morte. O primeiro a morrer é o próprio Elimeleque. Então agora o Noemi está viúvo. A história diz que não para por aí. Os 2 filhos de Elimeleque também morrem. Você está entendendo isso aqui? Morre Elimeleque, morre Queilom e morre Malom. Noemi agora está viúva e não tem mais filho, só tem 2 noras. E o mais interessante, são 2 noras moabitas. Só que agora o que acontece? Agora você vai perceber que Noemi começa a aparecer na história. Porque até então, só as ações de Elimeleque apareciam. A escolha dele, a decisão dele, a escolha dos filhos, e Noemi nada. Noemi só está sendo conduzida por uma escolha de alguém. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está dizendo. Quando eles chegam lá, Noemi está vendo, irmão. Eu creio nisso, vou te dizer isso aqui lá na frente. Já dá para você entender que Noemi já sabe que aquilo ali não vai dar certo. Noemi já está percebendo que alguma coisa está fora da direção de Deus. Por quê? Porque ele sai da casa do pão. Porque por um momento faltou o pão. E agora vão para um lugar onde Deus abomina. E quando eles botam o pé neste lugar, ao invés de fazer a diferença, eles começam a se compartilhar igual, começam a se envolver igual, começam a se relacionar igual. E aí, meu irmão, a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ainda bem que a gente é crente e salvo em Cristo Jesus, porque isso é uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Mas é uma verdade. Meu Deus. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem como a gente escolher. Não, vou ficar mais um não, irmão. Não tem como. E aí você vai perceber que depois que começam a acontecer as perdas na casa de Elimeleque, Noemi entra na história. É verdade. Agora, por que foi que Noemi só entrou depois que começou a acontecer a perda? Por que foi que Noemi só começou a manifestar o que ela tinha por dentro quando ela começou a sentir a perda? Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente, escute o que eu estou dizendo para você. Infelizmente, quando a gente para de seguir a vontade de Deus, quando a gente para de tomar a direção de Deus, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente começa a achar as coisas. Meu Deus. É verdade. Senhor da glória. Faltou um pouquinho de pão na casa do pão, e Elimeleque achou que era melhor sair. Oi.
Quer um conselho? Quer um conselho de amigo? Pode até faltar pão na casa do pão por algum minuto, mas é melhor ficar aqui. Deus. É melhor ficar na casa do pão. Glória. Porque a casa é de? Se a casa é de pão, meu irmão, pode faltar um pouco, mas daqui a pouco vai voltar a dar pão de novo. Glória. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela volta a produzir o que sempre produziu de novo. Só que o problema, meu irmão, é que quando às vezes começa a acontecer algumas coisas dentro da casa do pão, a gente começa a achar as coisas. Eu acho que é melhor sair, eu acho que é melhor fazer desse jeito, eu acho que é melhor agir dessa forma, eu acho que é melhor. Não, irmão, a gente não está aqui para achar nada. Escuta aqui, quando você entrega a sua vida para Jesus, a única coisa que você não tem direito é de achar alguma coisa. Deus. Glória. Jesus vai ser ao sul dos céus e ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem achou que estava demorando, saiu. E o que aconteceu com quem ficou? Eita. Glória. Louvado é teu nome, Jesus. Eu não sei se tem gente achando isso aí. Espírito Santo. Eu não sei se tem gente achando que está faltando pão na casa do pão. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se tem alguém com algum tipo de pensamento dizendo assim: não parece, não. Em nome de Jesus, escuta isso que é laça. Satanás tentando te tirar da casa do pão, porque ele sabe que aquele, oh meu Deus do céu, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar e para conduzir até o fim. Está faltando pão agora, mas fica. Está doendo agora, mas fica. Está sendo difícil, mas fica. Porque o povo vai voltar, mas voltar na casa do pão e Deus vai voltar a ser glorificado em nós. Meu Deus. Louvado é teu nome. A tragédia chega na casa de Noemi. Agora olha aqui para mim. Quando a tragédia chega na casa de Noemi, ela começa a manifestar o que estava dentro dela desde os primeiros versículos inteiros. Só que não podia falar. Por que não podia falar? Porque às vezes tem lugares que alguém que acha tem mais autoridade do que você. E aí, como você sabe que não adianta falar, você vai deixar quebrar a cara. Mas aqui dentro, oh meu Deus do céu, Meu Deus. eu sei quem me chamou, eu sei quem confiou esta obra a mim. E aí o que começa a acontecer agora? Noemi perdeu o esposo, Noemi perdeu os filhos, mas Noemi agora tem duas noras, e as noras são moabitas. Meu Deus. Noemi agora começa a olhar para dentro de si e perceber que tudo que não podia ter acontecido era ela ter saído da casa do pão. Tudo que não podia ter acontecido era ter saído da casa do pão. Por quê? Porque na verdade ela sabia que a casa do pão tem um Deus. Oh meu Deus do céu, aquela casa de pão não pertencia ao padeiro, aquela casa de pão não pertencia ao homem comum, aquela casa de pão estava projetada pelo profeta messiânico Isaías a dizer que o cetro de Davi não se arredaria na casa de Belém de Judá. Ou seja, ela sabia que poderia ter faltar pão, mas não faltava Deus, não faltava graça, não faltava unção, não faltava autoridade. Era melhor ter ficado lá. Meu Deus, Jesus. É melhor ficar lá. Santo. Porque basta, ei, olha aqui para mim. Basta acontecer algumas coisinhas na casa do pão que a gente já começa a achar que Moab é melhor. Jesus. Só que a gente se esquece de uma coisa, meu irmão. Olha lá para Gênesis, para o começo. Deus vai preservar Noé, vai preservar a sua casa. Todo mundo acha aquilo ali maravilhoso, é verdade. Só que a ordem de Deus para Noé foi o seguinte, meu amigo: faz do jeito que eu estou mandando. Coloca a tábua assim, prega assim, coloca a ripa desse, tudo do jeito que Deus mandou. Aí Deus fala para ele: eu vou mandar chuva na terra. A água vai levantar a arca.
lado de fora vai morrer. Oh, Deus. Então o que é que vai acontecer? Quando alguém, se tem alguma coisa morta, passado alguns dias ela fica podre. Então, aprende uma coisa. O lugar que eu coloquei você para estar preservado tem que estar separado. Então você vai fazer o seguinte: você vai deturmar a arca por dentro e por fora. Deus, o que é isso? É porque o que está aqui dentro não pode sair para fora, e o que está do lado de fora não pode influenciar o que entra aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Sabe por que tem muita casa afundando? Dá uma olhadinha pro lado e fala assim: está faltando betume lá, meu irmão. Espírito Santo. Meu Pai. A casa de Elimeleque não estava betumada por dentro. E aí o que acontece? Ele começa a olhar e entender: é melhor sair. Só que quando ele sai, ele morre. Agora olha aqui uma coisa: quem decidiu sair foi Elimeleque, resolveu levar a família junto. E aí você vai dizer assim: pastor, mas então por que os dois filhos que morreram, essa decisão foi dele? É simples, meu irmão, porque a Bíblia te ensina que eu e você não podemos estar em cima do muro. A palavra diz assim: é sim, sim ou não, não. Pastor, eu só estou querendo dizer, eu estou querendo dizer que Elimeleque tinha o consentimento dos filhos. Por quê? Porque se os filhos não tivessem o consentimento de perdoar, não tinha casado lá. A vontade dele era se preservar, se separar para voltar de novo para a casa do pai. Não foi isso que fizeram. Se meteram com as mulheres de Moabe. Ou seja, pai, a decisão que o senhor tomou foi a melhor, porque eu já estou lidando bem. E enquanto isso está Noemi chorando por dentro, porque Noemi é mulher de Deus e ela está vendo. Isso vai dar problema, porque coisa ruim é sair da casa do povo. Não demora muito tempo, a consequência chega. É verdade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que acontece agora? Noemi está com duas moabitas. E aí olha só o que acontece. Depois que os filhos dela, que o esposo dela morre, chega uma notícia. Qual é a notícia? Voltou a ter pão na casa do pão. Meu Deus. Oh, Deus. Está entendendo por que o próprio Deus parece que fecha o forno da padaria do pão, da casa do pão? Oh, Deus. Por que, pastor? Porque a palavra diz que o Senhor não vai permitir que aqueles que vivem de engano prevaleçam na congregação. Meu Deus. Espírito Santo. Deus da glória. A gente fica todo admirado. Ih, rapaz, você viu quem caiu? O cantor fulano. Você viu quem caiu? O pastor, meu irmão. Deus. Tem gente que está caindo, é verdade. Mas tem coisas que Deus está limpando a casa. Eu vou tornar a repetir porque você não entendeu. Tem coisas que é Deus que está limpando a casa. Tem coisa que parece, mas não é, meu irmão. Hoje eu estava falando com a minha filha, eu disse para ela assim: se tem um animal que me deixa intrigado, é o tal do urubu. Ela falou assim: por quê? Eu falei: o que o urubu come? Ela falou assim: coisa podre. E eu falei: coisa podre está onde? Está em cima ou está embaixo? Ela falou: está embaixo. Então por que essa desgraça desse bicho voa tão alto, rapaz? Você olha para ele, ele está a quilômetros de altura. Aí eu não entendo. Aí eu falei para ela assim: isso é interessante, sabe por quê? Porque tem crente que também é assim. Ele acha que porque está muito perto do céu, ele está acima de todo mundo e é melhor do que alguém. Mas na verdade, ele pode estar até acima de você, mas está olhando porque é podre, está olhando porque não presta, só está vendo que não é, já olhou para cima, porque você não é, porque você
Pode estar até voando alto, mas ele está interessado no que está no chão. Meu Deus. Ai. Aqui, ó, vou falar mais aí, não se ilude com esse negócio de altura, não. Se ilude não. A Bíblia diz que o Satanás, o nosso adversário, pegou Jesus, levou para o alto do pináculo do templo. Disse para ele assim: está vendo isso aí, ó? Jesus, toma. Tudo isso daí eu vou te dar, se prostrado, tu me adorar. Jesus estava no alto, não estava? Mas quem colocou ele ali? Eu, Jesus. Senhor da glória. Pai. Nem todo mundo que está no alto foi Deus que colocou. Jesus. Tem gente que está no alto, mas foi o diabo que botou para ir no dia que eles Deus. Mas não te preocupa não, porque quem está no alto pensa que aquele que é do alto não sabe que oh meu Deus do céu. Se preocupa não, porque na hora de descer para arrebatar a noiva, a prostituta fica, mas a noiva sabe pela glória do sangue que é chega. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Chega para cima para adorar Deus. A notícia chegou para ela: ó, voltou a ter pão lá. O que Noemi faz quando ela descobre que tem pão? Vou voltar no lugar onde eu nunca deveria ter saído. Meu Deus. Espírito. Só que agora é o seguinte: Noemi está voltando, mas está voltando sem esposo, está voltando sem os filhos. Meu Deus, Jesus. E agora ela tem do seu lado duas noras que são moabitas. Ela vai olhar para as noras com todo carinho e vai dizer assim: minhas filhas, dizer as minhas palavras, minhas filhas, eu já sou de idade avançada, certamente não vou dar mais a uns filhos. Não é justo vocês ficarem presas a mim. Meus filhos morreram, vocês são jovens. Voltem para as suas vidas, voltem a fazer as suas coisas, vão ser felizes, vão construir família. E aí elas olham para mim: mas e a senhora? Eu vou voltar para a casa do povo. Meu Deus. Jesus. Santo Deus, Todo-Poderoso. Eu vou voltar para lá. E aí alguém pode dizer assim: ela só voltou porque descobriu que tinha pão. Lê depois o capítulo 1 para você ver por que ela voltou. Num dado momento, a história vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, a história vai dizer que uma das suas noras, chamada Orfa, chora, lamenta: ai minha sogra, eu te amo, mas vai com Deus. Esse jeito aí, Jeová. Mas Ruth abraçou ela, beijou ela e falou para ela assim: vive o teu Senhor. Não, você não entendeu não. Ela não falou assim: vive o padeiro, vive o pão que voltou, não, vive o teu Senhor, vive o Deus que tu, oh meu Deus do céu. Ela estava em Moab, mas testificava de Deus. Aleluia. Enquanto seu esposo e seus filhos davam mau testemunho, Noemi talvez estava lá com o joelho dobrado dizendo: Deus, eu sei que não tem pão hoje, mas eu sei que vai chegar a hora de voltar, então me preserva, me prepara para chegar esse dia, porque no dia que voltar, oh meu Deus, eu quero entrar pela porta da onde eu nunca deveria ter saído. Oh meu Deus do céu. Ruth falou para ela assim: vive o teu Senhor, que eu sou tua serva, aonde tu fores eu irei contigo, aonde tu deitares eu deitarei contigo,
Aonde tu dormires, eu dormirei contigo. Aonde tu comeres, eu comerei contigo. Aonde tu beberes, eu beberei contigo. E talvez Noemi já estava quase botando um sorriso no rosto, e de repente Ruth olha para ela e diz assim: o teu Deus, o teu Deus passará a ser o meu, é o meu Deus. Oh, glória a Jesus. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmão? Noemi perdeu o esposo, Noemi perdeu os filhos, mas na verdade Deus entregou para ela uma alma, entregou para ela um projeto, entregou para ela um propósito. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é tão perfeito e tão poderoso que ainda que alguém tome uma decisão errada de abandonar a casa do povo e ir para Moab, Deus é tão poderoso para não te perder que vai te entregar um projeto lá. Ruth era o projeto de Deus. Entendeu? Como que Ruth ia sair de Moab? A casa do pão tinha que secar. Noemi abraça a causa de Ruth, ambas se abraçam e tomam partido para Belém. Quando chega em Belém, que é aqui que nós lemos, a história vai dizer que toda a cidade se comoveu quando viu Noemi. Aí eu leio isso aqui, eu descubro que Noemi era uma mulher de postura, era uma mulher bem quista na sociedade. Era uma mulher que era abraçada na sociedade. Isso aqui já abre já um parêntese para mim e para você. Olha aqui para mim. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter testemunho tanto dos de dentro quanto dos de fora. Amém ou amém? Ou seja, não adianta a gente fazer só aqui. No dia que você mudar, se fosse eu saindo da minha casa voltando, como seria a receptividade? Lembra da viúva? Lembra dela? A ordem do profeta: vai até para os vizinhos, pede vasilha emprestada. Se ela não fosse uma mulher de comunhão, estava enrolada, meu. Se ela fosse uma pessoa que não falasse com o vizinho lá, não falasse com ele, não, é ele lá, isso aí é tudo demônio. O santo não, irmão, não é assim não. Isso aí não presta não, irmão. A gente também não prestou um dia. E a gente só é alguma coisa porque hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando ela chega, a história diz que a cidade toda se comoveu, e aí vai todo mundo correndo para abraçar ela. E sabe o que é mais interessante? Passaram-se aproximadamente 10, 11 anos. E é interessante que quando ela volta, todo mundo, ninguém se esqueceu do nome dela. Todo mundo sabia quem era ela. E sabe o que é mais interessante ainda? Ninguém perguntou da família. Abraçaram ela e disseram assim: Noemi, você mudou. Meu Deus. Agora olha aqui. Ela fala assim: não chame o meu nome de Noemi, porque Noemi, de etimologia, é agradável, doce. Me chame de Mara, porque a mão do Todo-Poderoso veio até mim e me trouxe grandes amarguras. Sabe o que eu aprendi aqui? Que eu disse para você que Deus estava falando comigo esse mês inteiro, desse texto aqui. Foi justamente aqui, quando ela disse assim: não me chame Noemi, chame de Mara, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre mim e me trouxe grande amargura. A gente lê isso aqui, parece que não tem sentido nenhum, mas deixa eu te lembrar uma coisa. Sabe onde foi que ela falou isso aqui? Na casa do pão. Pastor, não entendi. Ela estava voltando para a casa do pão, estava voltando para a comunhão, estava voltando para o lugar que Deus separou para si, mas estava com a alma amargurada, estava com a alma doendo, tinham feridas, tinham coisas que não estavam cicatrizadas ainda. Ei, você está olhando? Deixa eu te dizer qual é o maior problema que a gente está enfrentando hoje.
pessoas dentro da casa do pão, que até pregam, mas com amargura. Cantam com o coração ferido. Meu Deus. Adoram, mas a alma está amargurada. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Uma das maiores lições que Deus nos ensina é a cura da alma. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode transferir aquilo que a gente não recebeu. A gente não pode se comportar como tendo, quando na verdade não temos. Por quê? Porque isso não me cura e não cura quem me ouve. É por isso que a gente vê hoje, infelizmente, irmão, muita gente emocionada, canta aqui dentro, pula aqui dentro, roda aqui dentro, soa aqui dentro como eu estou suando, tem flanelinho como eu estou, canta como você canta, prega como você prega, mas quando sai da porta para fora continua amargurado. A palavra de rancor, a palavra de cura, a palavra machuca. Oh meu Deus do céu, as atitudes são de machucar as pessoas, as ações são de ferir as pessoas. E sabe qual é o resultado disso? Aqui dentro prega e canta, mas lá fora ninguém quer andar perto, ninguém quer ficar do lado, porque conhece que a alma machucada tem alguma coisa que não está bem. Mas nessa noite Deus está te dizendo: se você voltou para a casa do pão, pode voltar à armadura, mas seca, oh meu Deus do céu, abre a alma, rasga o peito, porque na casa do pão não tem sabão, também tem bálsamo, também tem óleo, também tem graça, para curar a alma, para limpar. Meu Deus. Espírito Santo. Noemi chegou na casa do pão, e quando ela pisa lá, a palavra dela não foi glória a Deus. A palavra dela foi testificar contra Deus. Ela estava com amargura na alma. Ela vai dizer no versículo posterior, olha aqui o que é que ela diz: cheia, aqui ó, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Olha aqui para mim. Sabe qual é o grande problema de quem sai da casa do pão? É que acha que sempre quando sai da casa do pão, sai levando alguma coisa de bom. Ela vai dizer: eu saí cheia. Quem foi que disse para ela que ela estava cheia? Meu Jesus. Aí ela disse assim: voltei vazia. Quem foi que disse que ela estava vazia? Sabe o que Noemi não sabia, mas eu e você sabemos? Que quando eu penso que eu estou fraco, sabe o que Noemi está nos ensinando aqui? Quando eu pensava que não tinha mais, lembra que eu te disse no começo que tem hora que parece que não tem mais, mas é nessa hora que Deus mostra o projeto dele. Noemi está dizendo: eu achava que não tinha mais jeito, eu estava amargurada na minha alma, eu perdi meu esposo, eu perdi meus filhos, mas agora eu estou voltando vazia. Aí Deus faz ela olhar para o lado e fala: você não está voltando vazia, porque você saiu da casa do pão debaixo de um achômetro, mas está voltando de Moab, de voltar com projeto, de voltar com propósito. É isso que você precisa entender. Tem coisas que Deus vai fazer você perder, tem coisas que Deus vai fazer que fujam das tuas mãos, que escorrem dos teus dedos, mas para quando você voltar, não é para voltar sozinho. Deus vai te dar um projeto, Deus vai te dar um propósito. E é esse aqui o nosso maior problema. Por quê, pastor? Porque ninguém, escuta aqui, olha aqui para mim, ninguém vai conseguir entender o projeto que Deus tem para a tua vida além de você mesmo. Vou repetir para você entender. Deus tem um projeto com você, irmão. Com você. Não adianta você querer explicar para mim. Não adianta você querer explicar para o varão. Não adianta você querer, irmãos, Deus tem algo, não adianta. Ninguém é melhor para entender o projeto que Deus tem para a sua vida do que você mesmo. Sabe por quê? Porque se Deus tiver um projeto com você, não vai falar comigo, vai falar contigo. E tem coisas que Deus vai falar com você que não vai falar comigo, meu Deus do céu. Tem coisas que Deus vai colocar aí que não vai colocar aqui. Tem coisas que Deus vai dar para você que não vai dar para mim. Então, meu irmão, quando Deus confiar algo para você, ninguém melhor do que você para saber aquilo que Deus te confiou. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo. Por quê, pastor? Porque estão fazendo concepção. Sai falando para todo mundo: a Deus fez isso, Deus
gente sofrendo. Por quê, pastor? Porque eu vou falar algo para você baseado em vista. Mas você vive o propósito baseado na voz. É verdade. Deus. Você está andando por vista? Possa ser guiado pela voz. Meu Deus. Alguém vai dizer para você assim: não tem mais jeito, acabou, já era. Mas Deus está dizendo para você assim: isso é um propósito, isso é um projeto. Ninguém vai entender isso. Eu disse isso quinta-feira, vou encerrar. Eu disse isso quinta-feira lá no Beco das Ovelhas. Prova aqui se a mulher adulta, capítulo 1 de João. Pegaram ela do ato, não foi? Amém ou amém? Amém ou amém? Pegaram ela do ato. Chegaram lá, jogaram diante de Jesus. Aí, Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei diz que tem que matar, apedrejar o Senhor. Só diz que tem que fazer o quê? Aí Jesus vai olhar para eles. Aquele que não tem pecado, do mais velho ao mais novo. Começaram. Ficou ela e Jesus. Ficou ela e quem? Jesus. Olha aqui, como é que o propósito é um negócio que é pessoal. É, Jesus. Mulher, cadê os teus acusadores? Vão te condenar? Talvez ela achou, não, Senhor. Aí Jesus olha para ela: nem tão pouco eu. Vai e não peques mais. Jesus perdoou ela. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém, pastor. Quando ela voltou para casa, que ela chegou na vila. Porque quando você faz alguma coisa errada, você pode ter certeza que antes de você botar o pé na tua casa, o título que você fez já chegou. Verdade. Todo mundo na vila já sabia. E a fulana de tal foi pega. Aí ela voltando para casa. Aí todo mundo ia, lá vai a puta, lá vai aquela que foi pega no ato, lá vai aquela que desonrou a Deus. Só que o que ninguém sabia é que ela já estava perdoada. Glória. É, Jesus. Se ela desse ouvido ao que as pessoas disseram, ao que as pessoas falavam dela, ela iria abrir mão do perdão de Deus para abraçar o julgamento dos homens. Meu Deus. Esse é o maior problema do século 21. Estamos abrindo mão do propósito de Deus para ficar choramingando. Vou falar, para ficar choramingando, fazendo biquinho, carinha feia de ai de mim, por causa de palavrinha de dolorosa de homem. Palavra dolorosa do homem só vai te machucar se tu abrir mão do projeto de Deus, do propósito de Deus. Porque se tu permanecer no propósito, a palavra vai vir, as pedradas vai vir, as muralhas vão cair, mas no final das contas você vai levantar a mão para o céu e vai dizer: beleza, até aqui, e ajudou o Senhor. Noemi, quando ela volta para Belém, vou encerrar para Belém. Quando ela volta para Belém, ela está amargurada, ela precisa ser curada. E o que é que Deus vai fazer para curar Noemi? Deus vai apresentar para ela um propósito. Repete comigo: um propósito. Quer ser curado? Quem quer ser curado? Eu quero. Quer ser curado? Pede a Deus: Senhor, me envia um propósito, Senhor. Oh meu Deus do céu, pede com fé, fala: Senhor, me envia um propósito. Sabe por quê? Porque é o propósito que te cura, meu irmão. Pastor, não é que me cura na oração, não. A oração te dá intimidade, mas eu posso ser íntimo, tá? Oh meu Deus do céu, eu posso ter intimidade, meu coração já está amargurado. Não é jejum, não. Jejum reforça a oração. Eu posso jejuar, mas a minha alma ainda está amargurada. Agora, quando eu tenho um propósito, não tem como ficar amargurado, só porque Deus vai confiar propósito em coração ferido, em coração machucado. Se tem propósito na tua vida, tem cura, tem milagre, tem vitória, porque Deus confiou algo grande a você. Repete comigo assim: o propósito de Deus. Você está falando isso para fora aqui para mim.
Você pode estar passando o vale da sombra da morte, mas se alguém bater na porta da tua casa, chorando, fala assim, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda, eu duvido que você não tem palavra. Você vai dizer para você mesmo. Você vai dizer para você mesmo. O propósito de Deus. Melhor, o propósito de Deus é remédio para minha alma. É remédio para minha alma. É remédio para minha alma. Então abraça o propósito de Deus, porque Deus está permitindo você passar por tudo isso para te entregar projeto grande, para te entregar para isso. Ele tem que te lapidar primeiro. Ele tem, oh meu Deus do céu, ele sabe como montar o vaso, ele sabe como trabalhar no vaso. É por isso, irmão, que eu louvo a Deus. Ontem, segunda-feira, nós estávamos aqui, o irmão estava ministrando aqui no pastor, quando ele falou ali no vaso descendo, do profeta descendo da casa do oleiro, na hora nós falamos sentado ali, eu falei, meu Deus, está tremendo demais. Sabe por quê? Porque Jeremias ouve a voz assim, como é que é? O Senhor fala para ele, desponte e desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas. Então significa que Deus já estava falando com ele, mas ele ainda não estava com lá ainda. Meu Deus. Mas ele já estava ouvindo. Aí o que Jeremias faz? Ele ouve e vai, amém, amém. Só que o texto diz, o pastor pregando, ele falou assim, quando Jeremias chegou lá e me viu, ele o quê? Viu. Que o vaso que estava sendo moldado na mão do oleiro se desfez. Aí quando Jeremias viu aquilo ali, Deus falou. Deus falou comigo sentado aqui, pastor. Sabe qual é o problema? Por que tem muita gente que não está ouvindo a voz de Deus? Porque Deus está dizendo assim, ó, desce até a casa do oleiro que lá vou te fazer ouvir as minhas palavras. A gente até desce. O problema é que quando a gente chega na olaria, a gente está olhando para onde não deve. A gente está olhando o que não deve. Por que Deus falou com Jeremias? Porque quando ele chegou dentro da olaria, ele olhou para o que devia. Oh meu Deus do céu, ele bateu o olho naquilo que era preciso. Sabe o que ele está falando? Por que Deus não está falando mais? Por que Deus não está se manifestando mais? Porque a nossa visão está focando na coisa errada. Mas se a gente voltar a olhar para o oleiro, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai transformar. Você aplaude o nome do Senhor.